Olá, meus amigos. Aqui é Josué Campanhã da Envisionar e estamos aqui para mais um episódio do Envisionar Podcast em parceria com a Rádio Transmundial. E nessa virada de ano, estamos fazendo uma série sobre como planejar a próxima fase da sua igreja e do seu ministério. São 6 passos para planejar a próxima fase da igreja e do ministério. A gente trabalhou o que você quer ao longo prazo no primeiro episódio. A gente trabalhou, depois de 4 anos de pandemia, onde é que nós estamos, quais as lições que a gente aprende. Depois, no terceiro episódio, o que mudou que eu não posso desconsiderar para o futuro. No quarto episódio, qual é o meu foco para o futuro, onde eu preciso realmente colocar toda a energia, tempo e potencial. E no penúltimo episódio, quais os alvos para os próximos 12 meses. E hoje eu quero fechar esse sexto episódio aqui com a resposta, ou a tentativa de uma resposta a uma pergunta. Por onde começar? E qual será a equipe que vai me ajudar? Essas são perguntas cruciais. E, como eu disse, eu não estou dando nenhuma receita de bolo sobre como planejar, e, ao mesmo tempo, não é um processo de planejamento profundo, que você vai ter outras implicações e outros detalhes. Mas, ao mesmo tempo, não quero ser leviano ou superficial, de simplesmente dar dicas soltas. Esses 6 episódios formam uma série que você pode usar para conversar com a sua liderança, trabalhar os próximos 20 anos, mas também olhar os próximos 12 meses e que passos eu dou, por onde eu começo, que é exatamente o que a gente vai trabalhar hoje aqui. Então, por onde começar? Bom, eu vou dar dicas muito práticas aqui hoje, para que você não fique perdido em meio a tantas perguntas e tantas coisas que você precisa conversar com a liderança. E algumas dicas bem práticas são: depois que você tiver claro onde você quer chegar, que foi o primeiro episódio, onde você quer chegar nos próximos 20 anos da sua igreja, aí sim, pense nos próximos 12. Vamos colocar isso de uma maneira bem prática, pensando, por exemplo, num plano de ensino. Eu quero, ao longo de 3 ou 4 anos, ensinar tal coisa para as pessoas da igreja ou de uma escola, etc. Se você pegar um curso de línguas, por exemplo, ao longo de 3 ou 4 anos, você precisa aprender desde as expressões básicas de uma língua, os verbos, a gramática, a construção de frases, até a fluência. Como eu tiro essa pessoa do ponto A para o ponto B? Bom, porque você sabe onde você quer chegar daqui 3 ou 4 anos, você sabe o que fazer nos próximos 12 meses. O conceito aqui é basicamente o mesmo. Então, em primeiro lugar, converse com a sua liderança sobre os próximos 20 anos. Liste coisas, chegue a conclusões, use ferramentas. As ferramentas que eu dei aqui são os passos iniciais. Eu quero sugerir 2 outras ferramentas. A primeira é o livro Planejamento Estratégico para Igrejas. Então, ele vai ser um guia muito útil para você trabalhar com a sua liderança, com passos bem práticos, roteiros bem práticos de discussão e muitas das coisas que eu compartilhei aqui também. De outro lado, se você diz, eu quero mais do que isso, nós da Envisionar criamos um programa chamado Planeje. É um passo a passo para o pastor e um grupo de meia dúzia de líderes, ou um pouquinho mais, se você tiver, para discutir e trabalhar etapa a etapa a construção de um planejamento de longo prazo. Então, faça contato com a nossa equipe, entre lá no nosso site, envisionar.com, você vai ver todas as ferramentas e as dicas disponíveis, mas não abra mão de planejar os próximos 20 anos com a sua liderança. Se você sabe onde está, vai ser mais fácil seguir o GPS de Deus para onde você deve ir. Então, esse é um outro passo prático. Quando eu sei para onde eu quero levar essa igreja, não eu, mas Deus me conduzindo para levar essa igreja nos próximos 20 anos, se você sabe onde você está e para onde você quer ir, vai ser mais fácil seguir o GPS. Quais são os próximos passos? Por onde Deus quer começar? O que eu preciso fazer? Perceba que tudo tem a ver com a missão de Jesus. Como é que eu cumpro essa missão? O que nós não estamos fazendo, que nós precisamos fazer e assim por diante. Uma outra coisa, elimine tudo que você não deve fazer. Às vezes, mais importante do que saber o que fazer é eliminar o que eu não devo fazer. Por quê?
porque é isso que tira a minha energia, meu potencial, meu tempo, minha agenda, a agenda dos nossos líderes, a agenda da igreja. Então, não tenha medo de eliminar tudo o que você não deve fazer e tudo o que a sua igreja não deve fazer. Quando a gente fala isso, pode parecer fácil, e eu sei que não é fácil. Eu fiz parte da equipe pastoral de duas igrejas bem grandes. Uma tinha 2.000 membros, a outra tinha 6.000. E eu me lembro que na Igreja Batista do Morumbi, que tinha 6.000 pessoas, houve uma época que a gente começou a inventar tanta coisa ao longo dos anos, que vai inchando, inchando, inchando. E eu nunca me esqueço uma vez que a gente fez um retiro da equipe pastoral e eu estava ajudando a cuidar da área estratégica da igreja e a gente listou tudo o que a gente estava fazendo. Gente, tinha mais de 500 coisas que aconteciam. E a gente pegou o lápis vermelho e começou a fazer o corte. E tem que ser o lápis vermelho mesmo, gente. Tem que passar ali cortando. Nós eliminamos mais de 200 coisas, entre atividades pequenas, médias e grandes, programas, encontros, conferências, atividades e programas, e vai por aí afora. Não tenha medo. É isso que leva você a colocar mais energia no foco. Elimine tudo que você não deve fazer na sua igreja. Considere tudo o que é crucial para a jornada. É como se fosse uma mochila. Quando você vai viajar e faz sua mala, você também leva normalmente uma mochila. Quais são as coisas que eu preciso para essa viagem? Quais são as coisas que eu preciso para essa jornada? Às vezes coisas pequenas, um remédio, uma coisa minúscula, um lencinho, qualquer outra coisa. O que é que você precisa colocar na mochila que é crucial para a sua igreja durante a jornada que você vai ter? Considere o que é crucial. Então, primeiro eu elimino o que eu não preciso, para não carregar peso à toa. Depois eu coloco só o que eu preciso, só aquilo que é essencial. Eu aprendi com um dos mentores que a gente teve, eu e a Raquel, como viajar de forma profissional. E recentemente a gente fez uma viagem para a Ásia de 15 dias. E a gente foi com aquela malinha que a gente leva no avião para 15 dias. Você diz, mas como é possível? É possível. Porque quando você leva uma mala grande, você carrega peso, você paga peso a mais, e você, no meio da viagem, descobre: nossa, tem um monte de coisa que eu trouxe que eu não preciso. Estou carregando peso à toa. E foi interessante que nessa viagem a gente estava lembrando de viagens que a gente fez há 10 ou 20 anos atrás, que a gente levava aquelas malas imensas de 32 quilos. E a gente falava, como é que a gente ficava carregando aquele peso à toa, quando a gente pode ir com uma malinha simples, de uma maneira compacta, com tudo que a gente precisa, e a gente vai usar exatamente nesse período, não vai faltar nada, não vai sobrar nada, e a gente trabalha na medida. Considere o que é crucial para a jornada da sua igreja e faça uma mala simples para isso. Alinhe a sua equipe com a visão antes de começar. Aquela turma do Fusquinha, aquelas 5 ou 6 pessoas que você diz, essa é a turma que vai sonhar comigo o futuro dessa, desculpa, o futuro dessa igreja. Não significa que você não vai envolver os outros líderes, mas normalmente você sabe que você tem entre 5 a 10 líderes, que são aqueles que realmente estão sonhando com você o futuro da igreja. Então, alinhe a sua equipe com a visão antes de começar. Lá no meio, se você tentar alinhar, vai dar confusão. Vai ter gente que vai sair. Vai ter gente que acha que tem que ir para a esquerda e para a direita. Tem que estar alinhado agora. Isso é crucial para começar. E uma coisa que é muito óbvia: pense grande, comece pequeno. Nunca deixe de pensar grande, porque o nosso Deus é um Deus grande, o chamado dele é grande, é impossível da gente realizar. As coisas que ele fez na Bíblia e ao longo da história são grandiosas, como abrir o Mar Vermelho, abrir o Rio Jordão, usar 12 pescadores para revolucionar o mundo e assim por diante. Mas todos eles começaram pequeno. Todos eles tiveram períodos de preparação bem longos, 40 anos para Moisés, na verdade 80, 25 anos para Abraão, 13 anos para José do Egito, 3 anos e meio para Jesus e os 12, com Jesus. Todos eles pensaram grande e começaram pequeno. Quando Jesus falava, eu vou morrer na cruz, eles não entendiam direito, porque eles ainda estavam no pequeno.
Mas quando eles se lembravam do que Jesus falou lá na frente, e quando eles começaram a expansão da igreja, eles começaram a ver de onde eles tinham saído, onde eles estavam, para onde Deus estava levando eles. Por onde começar? Escolha 5 ou 6 líderes para te ajudarem a sonhar. Às vezes pode ser o conselho, a diretoria, mas talvez não vão ser exatamente as funções. Você não precisa de um grupo de pessoas com cargos para te ajudar a sonhar. Você precisa de um grupo de pessoas que sonhem, que estejam alinhadas com o coração de Deus, que entendam o que Deus quer fazer nesse lugar, nesse tempo, nessa geração, que olhem para a cidade e perguntem para Deus: Deus, o que o Senhor quer fazer aqui? Tenha uma jornada pessoal e ministerial com eles por alguns meses. Não se trata de fazer um retiro de final de semana, uma imersão de planejamento ou coisa desse tipo. Se trata de uma jornada. Por isso eu falei para levar a mochila. Então, nessa jornada, nós vamos ter muitas conversas. Vamos precisar orar muito, vamos precisar ler a Bíblia, vamos precisar entender se nós mesmos somos discípulos de Jesus e se não somos, como é que nós começamos esse processo. Lembre-se que você não está preparando essa turma para uma corrida de 100 metros, mas para uma maratona. É uma jornada de longo prazo. E quando você prepara as pessoas para essa jornada, tenha conversas profundas e desafiadoras. Nesse material que a gente preparou, tanto o livro quanto o programa que a gente criou, que chama Planeje, a gente tem momentos como esse, onde você vai ter conversas sobre se somos discípulos, se não somos, como é que começamos? Somos líderes servos que entendemos a bacia, a toalha e não simplesmente temos um cargo? Se nós não tivéssemos os cargos que nós temos, o que nós faríamos para cumprir a missão? São etapas dessa jornada de conversas profundas e desafiadoras. Faça avaliações, diagnósticos internos e externos. Nesses programas que a gente tem, no material de planejamento que a gente sugere pesquisas primeiro com a liderança da igreja, para você entender o que eles estão pensando, o que eles estão sonhando ou não sonhando. Depois pesquisas e avaliações e diagnósticos com a igreja, o que eles estão pensando. Depois pesquisas e avaliações externas. O que a nossa cidade pensa, o que ela representa, quais são os desafios que nós temos. Uma igreja que eu estava ajudando anos atrás, numa cidade do interior em São Paulo, fez uma pesquisa e descobriu que mais de 50% das famílias, dos casais da cidade, tinham se divorciado nos últimos 20 anos. E eles falaram: como é que a gente não olhou isso? Como é que a gente não enxergou isso? Nós estamos pregando para a gente que está com as famílias destruídas, quando a gente deveria ter se preocupado com isso nos últimos 10 anos, ajudando as famílias a não chegar ao divórcio. E a gente estava só olhando para o nosso umbigo, fazendo programas, atividades, encontro para os casais da igreja, enquanto os outros estavam se matando. Faça avaliações, diagnósticos, pegue dados, faça a leitura da cidade, da realidade das pessoas. Estude em livros juntos. Esse é um livro que eu sugiro para vocês estudarem juntos, porque não se trata de um livro de gráficos, de coisas desse tipo, mas de princípios, de estratégias do reino para serem implementadas. Estudem juntos e tirem conclusões. Tem outros materiais que a gente sugere. Transformem os seus sonhos e os seus planos em metas. Percebam então que é uma jornada. Não é simplesmente uma reunião de calendário ou de agenda, uma reunião para estabelecer quais são as 5 coisas que nós vamos fazer, mas uma jornada que conecta e enriquece o pastor junto com os líderes. Cria um grupo que se torna o grupo da comunidade da visão. Faz com que esse grupo sonhe o que Deus quer para esse lugar. Ajuda esse grupo a transformar e sistematizar esses sonhos em passos práticos. E talvez, se você perguntar assim, bom, como é que a gente pode resumir tudo isso? Talvez 2025 vai ser o tempo apenas de planejar os próximos 20 anos. Por isso eu falei, faça o mínimo de coisas. Porque se você gastar um ano para pensar nos próximos 20, você está no lucro, tem mais 19 para realizar. E lembre-se que um plano de 20 anos é um plano para ser executado em 20 anos, não em 6 meses. Comece um processo de discipulado com esses líderes, se eles ainda não foram discipulados. Isso vai se multiplicar. Mantenha e cuide dessas pessoas. Eles são as pessoas que vão te ajudar na construção das coisas de longo prazo.
Entenda o seu papel como pastor na liderança, que não é simplesmente pregar no domingo, trazer um bom material, trazer uma banda ou um cantor para a igreja, manter os pratos girando. O seu papel é construir um grupo de líderes que vai ajudar a construir a visão de longo prazo, implementar essa visão, manter essa visão e cumprir a missão de Deus. E tenha certeza de que essa equipe vai te ajudar a chegar no alvo. Enquanto você não tiver certeza disso, não comece a executar o plano, porque talvez você, com a equipe errada, tenha que parar o plano no meio do caminho, ou tenha que abortar o plano. Ninguém executa visão sozinho. Um pastor com uma visão num lugar precisa de uma equipe de líderes despertados por Deus para isso. E, acima de tudo, entenda o que Deus quer fazer por meio de você e de vocês. É assim que Deus executa os seus planos. É assim que Deus cumpre a missão por meio de uma determinada igreja, numa determinada cidade, nesse tempo e nessa geração. E eu espero que você cumpra a missão de Deus, que você use os próximos meses para uma grande virada de futuro, porque um dos primeiros desafios que eu fiz em alguns episódios atrás a primeira decisão é que a nossa igreja não será mais a mesma. Não será do mesmo jeito que sempre fomos. Vamos descobrir o que Deus quer fazer nesse novo tempo. Foi isso que a igreja primitiva teve que experimentar. Mas foi isso que fez com que a igreja primitiva desmontasse em Jerusalém e se espalhasse por todo o mundo, e o evangelho fosse pregado, e novos discípulos fossem feitos, e isso chegasse até nós. Então, espero ouvir falar da sua história. Espero ouvir falar sobre a virada que vai acontecer na sua igreja para levá-la para a próxima fase. Não simplesmente porque as coisas precisam mudar, mas porque a missão precisa ser cumprida. E a bola está na sua mão. E eu espero ouvir falar da sua história e daquilo que Deus vai fazer por meio da sua igreja, do seu ministério, nesse tempo e nessa geração. Conte com a gente, o que você precisar, estamos à disposição para te ajudar. Deus te abençoe e espero ouvir falar da sua história. Grande abraço e Deus te abençoe.